Então, isso daqui mostra duas coisas. Uma é a indústria, né, Você pode ler, Vini, por favor? Apocalipse. NVI mesmo ou outra versão? Capítulo pode ser NVI. NVI está muito boa nessa questão. Apocalipse capítulo 18, versículo 13. Canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos, ou corpos e até almas humanas. Leia a partir do versículo 18 até chegar nesse que você já leu, por favor. Como? Do 18? Para regredir? Não, Sim. do 8, né? Não, do 1 até... do 1, você falou Sim. versículo 18. Não, do capítulo 18, do versículo 1 até o que você leu. Tá. Apocalipse capítulo 18, versículo 1 ao 13. Depois disso... Não, até... Final? Não precisa ser até... Até o 17. Amém. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, pague-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, viram a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai! A grande cidade, Babilônia, a cidade poderosa! Em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Olha só, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Sabe por quê? Em apenas 1 hora. Mas quanto tempo ela levou escravizando as pessoas no meio do seu comércio, comercializando as riquezas e negociando corpos humanos no meio de especiarias e matérias, assim como as almas. Isso é ou não é algo espiritual? Misturando o que é espiritual com o físico, e as pessoas não entendem. As pessoas até agora elas não entendem que os comércios que fazem com as doenças,
com a pobreza, com tudo que é de miséria nesse mundo, gera mais riqueza para quem já é rico continuar cada vez mais rico. E aqueles que se dobram diante dessas riquezas, desses impérios, que se dão as mãos e são chamados de irmãos e fraternidades, que se engordam cada vez mais à custa daquilo que é fomentado nesse mundo. Quantos 1000 anos a terra vem sendo destruída, os seres humanos vêm sendo destruídos, vendidos, oprimidos, sobrecarregados, escravizados. Mas vai bastar apenas uma hora, uma única hora, para que Deus faça retribuição em justa medida por tudo que ela fez. E veja, não é uma pessoa. Não é uma pessoa. É um corpo. Com várias pessoas, assim como tem o corpo de Cristo, que é formado por muitos membros, a prostituta também é um corpo formado por muitos membros. Mas vai ter fim. Vai ter fim. Numa hora. Gente, a gente precisa dar mais credibilidade e verdadeiramente permitir que o Espírito Santo nos instrua na sua palavra, por meio do tripé da sua sabedoria, onde Jesus disse: o Espírito da verdade os convencerá, primeiramente o mundo, do pecado, porque não creem em mim, e depois da justiça, para aqueles que já estão convencidos do pecado e agora creem em Jesus, da justiça. Porque só quem pode aprender da justiça de Deus é aquele que já crê em Jesus Cristo, que já estão dentro da justiça de Deus. Os ímpios não creem na justiça de Deus, porque eles não creem em Jesus, e por isso são pecadores. E esses que agora já estão dentro da justiça de Deus, são justiça de Deus em Cristo Jesus, e podem conhecer mais sobre essa justiça, também precisam ser ensinados a respeito do juízo, para que não deem louvor ao príncipe desse mundo em detrimento do nosso Senhor, para que não aplaudam e não tragam para como se fossem seus aquilo que é obra do maligno e não do Senhor. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E doença, maldição, morte, todas essas coisas são do diabo, não é de Cristo, não é de Deus. Deus não tem essas coisas para dar para ninguém. Na habitação celestial de Deus, nada dessas coisas vai entrar. A gente vai receber um corpo glorioso exatamente para que nada dessas coisas jamais possa fazer menção, passar perto de nós novamente. A gente tem que ir se revestindo dessa condição de quem nós somos em Cristo Jesus, da nova natureza, a partir de agora. Aliás, já era para ser há muito tempo atrás. Se esse ensino não tivesse sido colocado nas profundezas do mar, e foi por causa dela, ou melhor, do marido dela, não é? A quem ela serve de dia e de noite, por causa desses ensinos dela, se não tivesse sido, não é, lançado em lugares profundos, para que as pessoas não lembrassem mais, os filhos de Deus não estariam nessas condições que hoje estão, letárgicos. Porque desde que Jesus caminhava com os seus discípulos ali no caminho de Emaús, que Jesus tem a mesma retórica. Como vocês custam a crer, como vocês custam a acreditar. Isso tem que acabar.
O nosso coração precisa queimar quando a gente ouve a palavra da verdade. O nosso coração precisa queimar diariamente quando a gente abre as Escrituras. O nosso coração precisa queimar novamente dentro do nosso peito. Essa chama do Espírito Santo precisa arder dentro de nós. Nem que seja algo pequenininho, mas deve crescer. Amém. Deve ser alimentado. Em nome de Jesus. Os filhos de Deus, as chamas vivas, as pedras vivas, devem estar cada vez mais aquecidos, cada vez mais luminosos. Nós somos filhos, não somos bastardos. Nós precisamos deixar que o Senhor nos trate. Tire de nós tudo que Ele não plantou, toda religiosidade, todo rito inútil, toda obra morta, tudo aquilo que faz com que a gente fique lento, que a gente não compreenda as coisas que estão diante de nós. O pão vivo que nos alimenta, que já desceu do céu, Ele continua nos alimentando. Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou com fome nem famintos. Ele é mais do que suficiente para todas as nossas necessidades. É Ele que traz à existência aquilo que não existe, mas a gente precisa voltar a crer, voltar ao princípio, valorizando a palavra dele. A palavra dele não se contradiz. Não tem nada na palavra do nosso Senhor que se contradiga. Nada, absolutamente nada. Ela é toda perfeita. Ela é toda concisa, toda coerente. Não tem dois corpos de Cristo. Não tem várias igrejas de Cristo. Não tem vários senhores. Não tem vários Jesus. Não tem Jesus isso e Jesus aquilo. Só tem um único. Um único. Pode continuar. Ai, a grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela. Os negociantes da terra se lamentarão por causa dela. Esses que negociam corpos, almas. Isso, gente, é o espiritual dominando o sobrenatural. A gente precisa despertar. Doença não é do Senhor. Essas coisas não são do Senhor. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Nunca mais serão recuperados, nunca mais. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Olha só, ganham a vida no mar.
Então, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Que nós possamos parar de aplaudir doenças, não é? De aplaudir moribundos e de clamar ao Senhor para que a justiça dele venha se manifesta em nós e através de nós, que possamos aprender e discernir perfeitamente na nossa própria vida, fazer a diferença, a distinção entre o que é o bem e o que é o mal, passando todos os dias, porque Deus não nos engana. Deus não nos engana, gente. Deus não trata a gente através do engano e da mentira. Ele faz com que a gente supere dia a dia as dificuldades, mas pela verdade. Não é enganando a gente. Não é tapeando a gente. Não é fazendo a gente parecer aquilo que a gente não é. Não, é pela verdade. Porque ele promete, ele é fiel para cumprir. A gente precisa confiar, não é? Confiar nele, confiar na palavra dele. A palavra dele é depurada, a palavra dele é pura e verdadeira. Se existe algo nesse mundo cheio de engano, cheio de fake, que é verdadeiro, é a palavra de Deus. E vocês têm visto que todos os dias a gente não faz aqui, não despreza a Bíblia, não despreza as versões. Vocês são testemunhas nossos, os que nos acompanham. São testemunhas que nós não desprezamos versões. Nós fazemos aqui comparativo de versões quase todos os dias. Porque a palavra de Deus é verdadeira. E quem traduz a palavra com seriedade pode ter certeza que não é desprezível, porque toda a escritura que é inspirada por Deus é útil, não é inútil. O velho disse, live raiz da Bíblia. Amém. Então veja, não é assim que acontece? Em horas de pico, em horas de grandes horários de audiência, estão fomentando o quê? Coisas do príncipe desse mundo, não é? Coisas que são dessa era, coisas malditas, coisas malignas, apelando para a sensibilidade das pessoas, apelando para o emotivo das pessoas, fazendo as pessoas olharem umas para as outras e parecerem mais justas do que as outras, porque choram mais, porque se emotivam mais. E esquecendo-se de olharem para Cristo, o autor e aperfeiçoador da nossa fé, porque tudo que nós recebemos de Deus só pode ser recebido por fé. E como é que a fé vem? A fé vem por ouvir falar acerca de Cristo. Não é acerca de doença, não é acerca de pastor A, B, C ou D. Não é acerca de bispo nenhum, não é acerca de religião nenhuma, não é acerca de nenhuma doutrina, nada disso, é acerca de Jesus Cristo, do Salvador. Daquilo que está escrito acerca dele, sobre ele. É dele, por ele e para ele. Amém. Não são invenções. O Senhor Jesus diz, quando o conselheiro vier, o auxiliador, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Não vai falar de si mesmo, não vai trazer coisa, olha, caiu do céu agora. Não, não são coisas que apareceram agora. Não, já estão escritas. Foi como Jesus venceu Satanás. Já está escrito. Está escrito. Não estará escrito. Já está. Está presente. Presente. Exato. Está escrito. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Era o que ele sabia fazer, não é? Era isso que ele sabia fazer, coitado. Pedro e João olharam bem para ele
E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Alguma coisa, né? Esperando receber alguma coisa. E recebeu, não é? Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Veja, ele não disse: ó, Valdinei, Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Interessante, não, Valdinei? Cada um, né, tem a sua marca, né? O Valdinei é o ursinho. Sim. É o Laércio. Já entra mostrando a nossa fofura do Aba. Coisa fofa. Ô Tata, seja bem-vinda, irmã. Seja bem-vinda, viu? Que você possa receber do Senhor Jesus Cristo. Amém. Veja, mas tem muitos, não é? Tem muitos que não ia querer receber, não. Por quê? Porque ia tirar o ganha-pão, não é? Ia tirar o ganha-pão. A situação desse tempo que a gente tem vivido é uma condição de incredulidade e de mimimi tão severa, que tem gente que é tão escravo, tá tão escravizado da autocomiseração, da escravidão mesmo da carne, que quer continuar com a doença para poder lucrar. Por quê? Porque o que mais dá views, não é? O que mais dá audiência é o coitadismo, não é? São aquelas cenas bizarras, não é? São coisas de cunho, né? que chocam as pessoas, não é? Ele não disse, não é? Que, não, poxa, eu queria dinheiro e aí você me deu cura. Eu estava esperando, né? Vocês tinham uma aparência assim tão importante, de repente, né? Vocês iam me dar alguma coisa. Não, vocês me deram uma cura, que coisa. Não. Gente, para receber alguma coisa de Deus, precisa haver, veja, tem que haver um elo. É o dar e receber. Tem que ter a recepção. A pessoa precisa aceitar. Veja, aqui a palavra de Deus diz assim, olha: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Alguma coisa. Não tinha necessariamente que ser o dinheiro, né? Ele não limitou. Oi? Ele não limitou. Sim. Exatamente. Ele olhou para eles com esperança de receber algo. Ele sabia que algo eles iam dar. Mas pode ser que tem pessoas que, veja, como Jesus mesmo disse, não tem profeta sem honra senão na sua própria casa, na sua cidade. E ali na Galileia, né? Aliás, em Nazaré, ele não pode fazer muitos milagres. Por quê? Devido à incredulidade. É necessário receber. É necessário que a pessoa queira. É necessário haver a fé para receber. Não precisa ser uma fé gigante, não, gente. É só a pessoa estar disposta a receber. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Veja, Pedro ajudou ele
venha, né? Venha pela mão direita, pelo braço direito, não, pela mão direita, venha. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Alguém que nunca tinha andado. Alguém que não sabia o que era ser um ser humano. Porque o ser humano, né? É antropos, não é? É para andar. O ser humano foi feito, né, para andar, para se movimentar. E não para ser uma imagem de escultura. Um boneco sendo carregado de um lado para o outro. Não é? Uma coisa. Não é uma coisa. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava, era costume, mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Em nome de Jesus, o Nazareno, o mesmo Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que essas coisas comecem a ser novamente notícia, comece a ser novamente comum no meio do povo de Deus, na igreja de Cristo Jesus, no corpo de Cristo Jesus. Amém. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, veja, aqui não é interessante, não é? Porque vai narrando ali a localidade, né? No templo onde eles estavam. Primeiro na Porta Formosa, chamada Formosa, depois Pórtico de Salomão. Ou seja, né? Vai mostrando os lugares no templo, né? Onde eles estavam se dirigindo. Isso mostra, né, que é algo dinâmico, que não é algo, um relatório, um relato impreciso, um relato estático, um relato que não tem confiabilidade, não é? Que não tem legitimidade. Veja, tem detalhes. Não é uma coisa inventada, tem detalhes. Foi Lucas, né, que escreveu. Foi Lucas, né? Ele era bastante detalhista, né? Ele era um homem de ciência, né? Era um médico. Prezava, né? Os pré-requisitos, né? Que a ciência pede, né? Que coisa interessante. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Oh, meu Pai, por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? A palavra aqui para piedade, veja, tem duas palavras, gente, que significam piedade, que denotam piedade. Essa daqui é Eusebeia. Eusebeia é a piedade, a reverência a Deus por amor. É uma fidelidade de Deus. Esse aqui é por amor, ou seja, é algo que verdadeiramente vem de Deus. Não é a eulabeia, que é aquela reverência do Antigo Testamento, que era por medo. O temor do Senhor por medo. Não. Temor do Senhor, qualquer um, até os demônios, eles tremem. Eles creem em Deus e tremem. Tem medo de Deus. Mas amor, isso é de família. Ô, Tata, Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Coisa fofa. Yes. O amor só pode vir do Espírito. O amor só pode vir a Filadélfia.
o amor fraternal, o amor entre os irmãos, só pode vir do Espírito. Uma coisa fofa. Então veja, o apóstolo Pedro está dando aqui um testemunho de que esse poder para curar, que colocou o paralítico de pé, não vinha dele. Quantas pessoas, não é? Porque que hoje a gente não vê essas coisas acontecendo de forma tão como o apóstolo que está dizendo. Por que vocês olham para a gente? Porque isso os surpreende. Hoje seria o contrário, né? Hoje, se alguma coisa dessa acontecesse, né, seria verdadeiramente algo, seria uma surpresa, seria algo inacreditável. Porque a gente não vê mais, não é? A ponto das pessoas duvidarem que Deus quer curar as pessoas no nosso tempo. Não, o tempo era outro, agora nesse tempo aqui não existe mais curas. Jesus não se manifesta mais curando ninguém. Não tem mais, porque é tanta fake news, é tanta mentira, é tanta coisa fingida, não é? É tanto milagre falso. É tanta coisa demoníaca, não é? Aqueles que trazem as curas são os mesmos que colocaram, né, e vão ali, fica só trocando, né, de lugar, trocando as enfermidades, trocando as misérias, mazelas, não é, nas pessoas. Tira uma coisa e coloca outra em troca de falsidade, de coisas manipuladas, né, de manipulação, para enredar, para trazer seguidores, não é? Tudo com um cunho de comércio, tudo com um cunho não celestial, não espiritual, não da verdade, vamos dizer assim, tudo fake, tudo mentiroso. Eu não digo todos, gente, porque Deus é maravilhoso e Ele conhece as pessoas, sabe? Aqueles que são sinceros, que são verdadeiros, né? Que são legítimos. Mas boa parte do que a gente tem visto hoje, infelizmente, não é? É para vergonha, é para envergonhar o nome do Senhor, é para envergonhar a instituição, não é? Porque agora está uma instituição, não é? Não é um corpo, não é o corpo de Cristo, não é a família de Deus, é uma instituição, não é? É uma instituição com CNPJ e tudo mais, infelizmente. Mas olha que interessante. Vendo isso, Pedro lhe disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Então, veja, o apóstolo Pedro, apesar de tantos sinais e maravilhas que esse homem realizava, ele sabia que não vinha dele. E a mesma coisa que o apóstolo Paulo falava. Esse poder que a tudo excede não vem de nós. Gente, não vinha deles, de nenhum deles. Vinha de Cristo, vinha do Espírito que estava neles, em união com as suas almas. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo. A diferença é que eles eram maduros, varões, não é, espirituais, homens já maduros, homens maduros espiritualmente. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Olha só, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados. Quem é esse Deus? Veja, Abraão, ele vem da descendência de Sete. E foi através de Sete que se começou a invocar, não é, o nome do Senhor. Você pode ler, Vini, por favor?
Gênesis 4:20. Não, eu deixei ali na 4:26. Mas pode ler por ali se você quiser, pela NVI, tanto faz. Ok. 4:26. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eu deixei aí, o Senhor, tá com todas as letras maiúsculas, não é? Sim. Eu deixei ali a palavra no grego. No hebraico. Não. Perdão, no hebraico. Sim. Tá, achei que você fosse falar de Septuaginta. No hebraico, que é pra ler tudo? Sim. Yehová. Inclusive as cognatas, as que são raiz. Olha só, gente, a gente vai entrar aqui na raiz para vocês verem qual foi o nome que Jesus veio mostrar. Qual foi o nome de Deus que Jesus veio mostrar que antes não era passível de ninguém conhecer nem falar. Yehová, procedente de uma outra que logo vamos ver, divindade, Yahvé, aquele que existe, o nome próprio do único Deus verdadeiro, nome impronunciável a não ser com a vocalização de uma outra. Ela é procedente, a primeira procedência é H1961, no Strong, de Raya, uma raiz. Ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer. O eu sou. O eu sou, que é o Senhor com todas as letras maiúsculas, Senhor, é que é transliterada, não é? Poyud Revavirre, que é impronunciável, o tetragrama, que os israelitas não podiam pronunciar, é esse Senhor. Foi aí que passou a invocar. Não eram deuses estranhos, não eram deuses estrangeiros, deuses, não é, que várias formas, várias localidades, vários tipos, né, para cada circunstância um Deus. Não, é o eu sou. É esse tetragrama que não pode ser pronunciável a menos que se coloque vogais, e é por isso que chama, né, como ele vai ler ali. E tem toda essa vamos dizer assim, esse traquejo, né? E aí as pessoas ficam complicando as coisas para não enxergar a verdade, que foi o que Jesus veio revelar. Acontecer, sair, ocorrer, tomar lugar, acontecer, vir a ser. Vir a acontecer, acontecer. Vir a existir, tornar-se. Erguer-se, aparecer, vir. Tornar-se, tornar-se, tornar-se como? Ser instituído, ser estabelecido, ser, estar. Existir. Ser, estar, ou seja, o verbo, né? Existir, estar em existência. Ficar, permanecer, continuar com referência a lugar ou tempo. Estar, ficar, estar em estar situado com referência à localidade. Acompanhar, estar com. Ocorrer, vir a acontecer, ser feito, ser trazido. Estar pronto, estar concluído, ter ido. Eles dizem que ela não deve ser pronunciada a não ser com a vocalização de Adonai, como Yehová Adonai, ou de Yahvé Adonai. Meu Senhor, Senhor, referindo-se aos homens, referindo-se a Deus. Senhor, título usado para substituir Yahvé como expressão judaica de reverência. Olha só, como expressão judaica de reverência. Então veja, foi esse nome, né? É esse Deus dos antepassados, esse mesmo Deus que gerou o corpo de Jesus, que deu a alma de Jesus, que tornou Jesus, o ser humano, homem,
não é? Que andou aqui no mundo. Que não era uma mera alma vivente, um mero ser humano. Era o único do tipo de Deus, o único do tipo do Pai, unigênito, o único do tipo do gênero. Por quê? Porque foi gerado por Deus. Ele, veja, Deus não é homem, mas ele se fez. Ele se fez por um pouco de tempo. Um homem, um ser humano. Ele veio numa posição de servo, como um ser humano, em forma humana. E habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O mesmo Deus. Veja, a situação do ser humano era algo tão terrível, tão irreversível, que precisou Deus se fazer homem para tomar o lugar do homem e aí trazer novamente a dignidade ao homem. E para que tudo isso fosse legítimo, era necessário ele cumprir. Fala, Vini. O sorrisinho dele aqui. A palavra Adonai é uma forma enfática de uma outra palavra. Essa outra palavra é Adon, ou forma contrata de Adon, de uma raiz não usada que significa governar, firme e forte senhor-chefe, senhor-chefe mestre, referindo-se aos homens, superintendente dos negócios domésticos. Ou seja,